Olha, na internet a gente encontra muita informação sobre autismo, sobre TDAH, sobre o transtorno opositor desafiador, mas informações sobre altas habilidades e superdotação tem uma quantidade muito menor. Eu quero trazer um pouquinho sobre essa situação, essa condição para vocês. Saibam que altas habilidades e superdotação não necessariamente é considerado um transtorno, mas precisa ser identificado para que essa criança tenha o suporte necessário dentro das escolas, dentro da rotina, do dia a dia, da vida dela. Daniel, o que, que é altas habilidades? O que são altas habilidades e superdotação? Crianças com altas habilidades e superdotação, elas têm um desempenho, uma desenvoltura muito maior do que as outras crianças. Então, os professores, os pais, começa pelos pais em casa, notando que essa criança tem uma habilidade acima da média, acima do que outras crianças da idade, e principalmente os professores dentro da sala de aula, porque os professores têm 20, 30 crianças, às vezes mais salas que aquele professor ah, entra e dá aula para comparar. Então, o grande indivíduo para notar altas habilidades e superdotação, o grande profissional na vida dessa criança são os professores. Bom, altas habilidades e superdotação, ela não só diz respeito sobre o QI, que é aquele coeficiente de inteligência da criança. Porque o QI, ele mede a inteligência para habilidades acadêmicas. E também existe altas habilidades e superdotação para situações não acadêmicas. Então, existem crianças com altas habilidades em atividades artísticas, atividades musicais, atividades motoras, então, para o esporte, em liderança. Então, esses domínios o QI não mede. Outra questão importante sobre altas habilidades é que me perguntam, Daniel, será que isso é altas habilidades, uma criança superdotada, ou é uma criança talentosa? Realmente existe uma diferença conceitual entre talento e dom, essa criança superdotada. Acontece que isso é inato, a criança nasce com essa capacidade da superdotação. Crianças talentosas são aquelas crianças que treinam, que desenvolvem aquela habilidade, como uma habilidade motora no futebol, na dança, no balé. Isso é talento, então a criança tem uma certa facilidade e ela treina muito aquilo. É claro que crianças superdotadas que não são dado o suporte, não é dado o suporte para essa criança, para ela desenvolver o que já tem uma superdotação, ela não vai atingir marcos muito grandes daquela habilidade. Então, essa é a diferença entre superdotação, aquela criança que tem um dom, e a criança que tem talento. Né? É claro que a criança com superdotação também precisa de estímulo, precisa de treinamento, certo? Questão também muito importante. Daniel, será que uma criança superdotada em uma das áreas, ela terá facilidade em todas as outras áreas acadêmicas? Não. Algumas crianças com superdotação, elas têm uma facilidade em um domínio, por exemplo, exatas, em matemática, e não tem em línguas. Então a criança pode ter uma superdotação apenas em uma área dos domínios acadêmicos. Então, os professores precisam notar isso, que crianças muitas vezes têm facilidade em línguas, em linguagem, na expressão da linguagem, mas têm dificuldade em matemática. A outra terá superdotação em áreas exatas e terão dificuldades, por exemplo, em linguagem. Acontece que essa curva de QI, essa curva de superdotação, ela é de aproximadamente 10% da população. E quanto mais se aumenta a régua, menor é a porcentagem de superdotados, de crianças com altas habilidades que nós encontramos na população. Um outro mito sobre altas habilidades e superdotação é que eles não estão sob risco de transtornos mentais. Vejam que crianças com altas habilidades e superdotação têm um risco, inclusive, aumentado de transtornos mentais. Tanto de transtornos do neurodesenvolvimento, como o TDAH, como o transtorno opositor desafiador, mas também transtornos na idade adulta, na adolescência e idade adulto jovem, como ansiedade, como depressão, por essa dificuldade de adaptação no meio social, uma dificuldade de se adequar aos pares. Então, socialmente, essa criança não se encaixa, essa criança é diferente e aumenta
a chance dela ter um transtorno mental, como ansiedade e depressão. Já os transtornos do neurodesenvolvimento, então, TDAH, autismo, quando está associada à superdotação, nós chamamos, damos o nome de dupla excepcionalidade. Então, essa criança é neurodivergente por dois núcleos, então a superdotação e o autismo, a superdotação e o TDAH, certo? Então, uma coisa não exclui a outra, percebam isso. Bom, gente, esse é um panorama geral sobre altas habilidades e superdotação. Eu vou deixar mais informações nas legendas e dúvidas tiraremos nos comentários.